Fala rapaziada, beleza? Turma, hoje a gente vai para o módulo 9, tá? Da HP12C, certo? E nessa aula a gente vai falar sobre o diagrama de fluxo de caixa, certo? Para vocês entenderem como é importante no nosso dia a dia a gente ter um olho mais aguçado em relação a essa movimentação das nossas finanças, tanto pessoal quanto uma própria empresa, né? Eu fiz aqui para vocês um diagrama de fluxo de caixa bem simples, tá? Vocês estão vendo aqui que nesses sinais positivos, o que acontece, tá? Quando se tem um diagrama e os sinais são positivos, tem mais entrada de recurso, mais pagamento, tá? E isso se torna o quê? Se torna uma maneira de tu olhar o teu fluxo de caixa, tanto pessoalmente quanto de uma empresa, para ver se tu tá tendo mais receita ou tá tendo mais gastos, certo? Então assim, ó, aqui é bem simples, ó, por exemplo, pagamento de salário, tá? Um fluxo de caixa positivo. Um gasto de mercado, um fluxo de caixa negativo. Então, na maneira que a gente olha, se a gente tem organizado um fluxo de caixa, a gente acaba vendo, né, que se eu tô tendo muito mais gastos no mês ou tô tendo uma rentabilidade positiva em relação ao meu salário ou até, principalmente, nos investimentos, certo? A gente vê pagamentos de dividendos, desconto de taxas. Então, tudo isso num diagrama de fluxo de caixa, tu acaba vendo se teu próprio investimento está sendo rentável ou está sendo pouco rentável. Então, toda ferramenta de diagrama de fluxo de caixa é super bem-vinda para controle, pessoal, tá? Mas, nessa aula, a gente vai aprender a fazer o diagrama de fluxo de caixa na HP, colocando algumas situações do dia a dia, de parcelamento, de investimento, do próprio financiamento, né, ou própria compra à vista ou a prazo, com entrada ou sem. E aí agora, mais para frente, eu separei 5 exemplos para a gente fazer junto, para vocês verem como é importante ter uma visão mais aguçada do diagrama de fluxo de caixa para controle das suas contas, ou para entender, ver também de perto o que a gente paga de juro, qual o valor da parcela, por que tem valores de carência a serem somados. Então tudo isso a gente vai ver hoje, tá? E aqui, galera, nesse slide aqui, o que quer dizer isso aqui, tá? Isso é uma série de pagamentos. Por exemplo, assim, ó, se tu tem um dinheiro aplicado, tá, num certo ativo, e sem entradas positivas, tá, ela pode ser o contrário, porque daí o que vai acontecer? Ela só vai entrando, tá, as taxas de juros, que daí depois, no final, tá, você vai ter um valor futuro que vai te dizer realmente lá naquele final de contrato se aquele investimento foi, né, dado como rentável ou pouco rentável, entenderam? Então, assim, nesse exemplo aqui, ó, eu não tenho fluxo de caixas positivo, né? Quando eu vou colocando mais coisa. Não, aqui eu só tenho os pagamentos de taxa de juros. Então existem uma série de pagamentos que também podem ser visualizados dessa forma, como um próprio investimento. Beleza? Então assim, galera, a gente falando sobre série de pagamentos, tá? O que acontece? Quando a gente fala em série de pagamentos, o que quer dizer, tá? A gente tem um número de eventos semelhantes ou relacionados, ocorrendo em sucessão espacial ou temporal, beleza?
que são, por exemplo, os parcelamentos, né? A divisão de uma própria dívida ou de um próprio pagamento, tá? E aqui, ó, quando a gente tem um pagamento, vamos dizer, um pagamento no ato, um pagamento do próprio salário mesmo, tá? A gente tem um cumprimento efetivo da obrigação, tá? Isso aí todo mundo sabe, né? Beleza, ok. Agora, galera, o que que acontece? Vamos para os nomes mais técnicos. Por exemplo, pagamento uniforme é aquele que segue um padrão, igualdade, idêntico, semelhantes. Aí, dentro disso, eu tenho os pagamentos pós-antecipados. O que que seriam os pagamentos pós-antecipados? Seriam os pagamentos sem entrada. Beleza? O que que seria um pagamento antecipado? Tá? Seria um pagamento com entrada. Beleza? E também eu tenho um pagamento diferido, que é um pagamento com carência. Certo? O que é um pagamento com carência, pessoal? Por exemplo, eu vou lá e compro hoje uma geladeira, tá? Só que daí a minha primeira parcela só vai vir daqui a 3 meses. Então quer dizer que eu tenho 3 meses de carência. Eu tenho aí um pagamento diferido, certo? Quando eu vejo ali, ó, pagamento antecipado, na minha cabeça tá o quê? Eu já vou quitar, né? Eu já vou quitar a dívida. Mas não, galera, a gente tá falando de série, tá? De série. Série de pagamentos uniforme. Que é o quê? Que são todos os parcelamentos com entrada, com carência ou sem entrada. Então, é dessa forma que eu quero dizer para vocês que isso representa um fluxo de caixa, entendeu? Um diagrama de fluxo de caixa. E como resolver isso na HP? Como fazer isso na HP? Vamos lá. Primeiro exemplo, pessoal. Você precisa de um empréstimo para quitar dívidas acumuladas, tá? Seu banco ofereceu uma proposta para pagamento em 6 parcelas mensais e consecutivas, com o primeiro pagamento no mês subsequente à assinatura do contrato. As parcelas seriam de R$ 1.500 e a taxa informada pela instituição financeira de 3,5% ao mês. Determine qual o valor do empréstimo solicitado ao banco, certo? Então, assim, galera, o que vai acontecer aqui, tá? O problema tá me pedindo que eu descubra o valor que eu pedi emprestado para o banco, tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso na HP, bora lá. Vamos trazer para cá, tá? E eu já coloquei tudo passo a passo aqui, mas vamos fazer junto. Primeira coisa, a gente zera a HP, tá? Padroniza ela com 2 casas decimais e vamos lá. Insira o valor da parcela 1.500, depois CHS e PMT, tá? Por que, galera? Por que eu tô fazendo isso? Porque o CHS é uma saída de caixa, tá? Lembram? Quando eu falei para vocês que o CHS ele é uma troca de sinal? Então, como é uma saída de caixa, eu tenho que colocar no meu fluxo de caixa como um valor negativo. Então, vamos lá. 1.500, tá? CHS. E como isso é uma parcela, eu tenho que ativar o PMT, clicar no PMT, tá? Insira o tempo, que seria 6, 6N, que representa o nosso tempo e período, a tecla N. Insira 3,5 e digite a tecla I, que é a nossa tecla de cálculo de taxa de juros, tá? Pressione a tecla calcular o tempo PV. Por quê? Por causa que eu estou procurando o valor presente, o valor que eu solicitei ao banco, né? Então,
PV. Então, o valor que eu solicitei ao banco é de R$ 7.992,83. Beleza? Certo, galera? Então, esse foi o valor que eu pedi para o banco para quitar as dívidas, tá? Vamos lá. Próximo exemplo. Você solicitou um empréstimo para quitar algumas dívidas no valor total de R$ 7.992,83. Seu banco ofereceu uma proposta para pagamento em 6 parcelas mensais e consecutivas. Com o primeiro pagamento no mês subsequente à assinatura do contrato, a taxa informada pela instituição financeira é de 3,5% ao mês. Determine qual será o valor das parcelas. Galera, o que o problema está me pedindo aí? Está me pedindo para mim descobrir o valor das parcelas do empréstimo, certo? Que eu solicitei ao banco. Então, como a gente faz isso na HP? Bora lá. Primeiro, FREG, zerar HP. Segundo, configurar para 2 casas decimais, tá? E vamos lá. Insira o valor do empréstimo, R$ 7.992,83, tá? Pressione a tecla CHS, porque foi um valor que vai sair do meu fluxo de caixa, tá? Então ele tem que se tornar negativo, tá? E ao mesmo tempo eu vou ter ele como valor presente, né? Vou ter ele como valor presente, é o que eu estou pedindo para pagar todas as minhas contas, né? Então vamos lá, certo? PV. Insira o período em 6 e a tecla N, que é o período. Na sequência, insira 3,5 e digite o I. 3,5, que é a tecla I, que é na nossa taxa de juros. Pressione PMT para calcular o tempo. Então vamos lá. Então, na verdade, não seria o tempo, aqui está errado, tá? Pressione PMT para calcular a parcela, beleza? PMT, a parcela vai dar R$ 1.500, certo? Você se deram de conta que o problema é só o inverso do outro slide? É porque a gente faz nos mesmos números para a gente colocar na mesma situação, só que o problema pedindo outro resultado e outro objetivo, tá? Ele está pedindo outra coisa, entenderam? Tá? Então, galera, aqui o valor da parcela é de R$ 1.500, certo? Então, beleza. Mais um resolvido, tá? Vamos lá. Vamos para o próximo. Você solicitou um empréstimo para quitar algumas dívidas no valor de R$ 7.992,83, tá? Seu banco ofereceu uma proposta para pagamento em 6 parcelas mensais e consecutivas, com o primeiro pagamento no mês subsequente à assinatura do contrato. A parcela mensal informada é de R$ 1.500, certo? Que a gente viu no problema passado. Determine qual será o valor de taxa de juros. Vamos atrás da taxa de juros, galera, beleza? Então vamos lá. Puxa HP para cá, tá? Primeiro, zera ela, tá? Insira o valor do empréstimo, 7.000, tá? 992,83, beleza? Como é uma saída de caixa, tá? Que é o valor que eu estou solicitando, então ele tem que se tornar negativo, certo? Beleza? IPV. Insira o período de 6 e a tecla N, tá? Que é o nosso tempo. Insira o valor da parcela, que é R$ 1.500, que é no PMT, não esquecendo. E agora, o que eu quero, galera? Eu quero
descobrir a taxa de juros, que é o quê? Que é a tecla I. Beleza? Que é 3,5%. Show de bola? É isso aí? Vamos lá. Vamos avançando. Você solicitou um empréstimo para quitar, tá? De R$ 7.992,83. Seu banco ofereceu uma proposta baseada em 3,5% de juros ao mês, com parcelas mensais de 1.500, né? E agora, o que está me pedindo aqui? Determine qual será a quantidade de parcelas nessa operação. Então aqui, galera, tá me pedindo o tempo, tá me pedindo o período, tá me pedindo a tecla N, certo? Então vamos lá. Insira 7.992,83, tá? E CHS, saída de caixa, tá? PV. Insira a taxa 3,5. Vamos lá, 3,5, que é a I, né? Tecla I. Insira o valor da parcela de 1.500, que é o PMT. Beleza? Ó, insira a tecla N, que a gente está procurando o nosso tempo, tá? Então vamos lá, N, que vai dar 6 meses. Beleza? 6 parcelas. Certo, galera? Então, a quantidade, tá? De parcela nessa operação é 6. Beleza? Bora para a próxima. Agora a gente vai mudar um pouquinho aqui o cálculo, tá? Uma bicicleta, tá? Profissional custa à vista 17.800. Ela também pode ser financiada em 36 pagamentos mensais iguais e consecutivos, com a primeira parcela a ser paga no momento da compra. Beleza? Então assim, ó, que tipo de pagamento a gente tem aqui, galera? Que tipo de série a gente tem aqui? A gente tem uma série antecipada, porque a gente está tendo uma entrada, um valor de entrada, né? Ó, primeira parcela a ser paga no valor da compra, tá? A gente tem uma entrada, então a gente tem uma série antecipada, tá? Sabendo que a taxa desse financiamento é de 1,99% ao mês. Determine qual será o valor da prestação mensal. Então, aqui, o que o problema está me pedindo? Qual o valor da prestação mensal? Tá, vamos lá. Puxa HP. Bora lá. FREG, que é limpar HP. Aqui uma coisa importante, galera, tá? Como configuração da HP aqui, ó. Sempre quando vocês forem resolver um problema, tá? E tiver entrada, um valor de entrada, vocês vêm e ativem a tecla Begin, tá? Que é o quê? Que mostra na configuração da nossa HP que nós temos uma entrada, tá? Nesse exemplo. Então eu venho aqui, ó, o G e o Begin, tá? Vai aparecer na tela ali, ó, tá? Então eu estou dando o comando para HP dizendo para ela que nós temos uma entrada de valor, tá? De parcela. Insira o valor do empréstimo, 17.800, tá? Pressione a tecla CHS e PV, tá? Que é a saída de caixa, que é o meu valor que eu vou ter em mãos, beleza? Insira a taxa de 1,99, a taxa de juros, 1,99 taxa de juros, tá? Insira a quantidade de parcelas, que é o tempo, que é a tecla N, beleza? E pressione a tecla PMT para calcular a parcela. Então vamos lá. Depois que eu cliquei o tempo aqui, eu vou vir em PMT, que vai dar o valor da parcela mensal de 683,62. Beleza, pessoal?
Então, a gente está tendo um tipo de pagamento aí antecipado, tá? Que teve entrada e que na configuração da HP a gente tem que ativar o modo Begin. Beleza? Bora lá, mais um. Agora, o último problema. Esse problema aqui é o quê? Já antecipando para vocês, é um problema com carência, tá? De uma configuração de parcelamento com carência. Então vamos lá. Você decidiu comprar uma nova geladeira no valor de R$3.000 em uma promoção de Black Friday. Foi ofertada uma compra na data atual, mas para iniciar o pagamento somente após o carnaval, tá? Ou seja, após 3 meses. A taxa de juros nesse parcelamento é de 2% ao mês, tá? Para 6 parcelas mensais e consecutivas. Qual será o valor da parcela nessa operação? Galera, aqui ó, uma coisa super importante agora. Quando a gente tem um problema que nos mostra carência, que ele vai pagar daqui a tanto tempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, a gente tem que resolver primeiro o pagamento, o cálculo da carência, tá? Para depois resolver o que o problema está me pedindo. Então, qual será o valor das parcelas nessa operação? Isso aí a gente vai ver no segundo cálculo. Então, no primeiro cálculo, eu tenho que resolver a carência, o problema de carência, o tempo de carência. Quanto? O que vai custar após o valor de carência, tá? Então, vamos lá. Ativa a tecla Begin, né? Que eu já deixei ativado ali no G Begin, no Beg. Insira 3.000, tá? 3.000, CHE, saída de caixa, tá? PV, o valor que eu tenho como capital, tá? Insira a taxa a 2 e pressione a 1, a tecla I, que é a da taxa de juros, tá? Insira o tempo de carência. Quanto tempo? A tecla N que é período, que daí o tempo de carência é 3 meses, então é 3N, beleza? E pressione o valor futuro, porque daí o FV, porque eu estou querendo saber um valor futuro, de quanto vai custar, tá, essa geladeira após o tempo de carência. Então eu venho FV, que vai dar 3.183,62, beleza? E aqui diz para nós aqui, ó, o novo valor da operação após o tempo da carência, tá? Então aqui, ó, o valor era 3.000. Então com o valor da carência, o tempo da carência, ele vai custar 3.183,62 após o tempo de carência, certo? Tá. E agora o que eu faço? Agora eu vou resolver o problema final, que é o quê? O que o problema está me pedindo? Qual será o valor das parcelas nessa operação? Tá? O da carência eu já resolvi e agora eu vou resolver o valor das parcelas. Então eu venho aqui, ó. Eu pego, tá? Como eu já tenho esse valor aqui, ó, que eu descobri da carência, eu não zero HP, não precisa, tá? Eu posso atalhar. Então eu venho e faço o que aqui? Eu venho e coloco CHS, PV, tá? Informando que o resultado será o novo valor base de cálculo, né? Porque depois do tempo da carência é um outro valor. Então é esse que está na tela aí, ó, tá? Então ele se tornou para mim um valor presente, um valor de saída de caixa, de capital, tá? Insira o valor 0, tá? E pressione FV. Por quê? Para zerar o valor futuro para o novo cálculo. Então, como eu não vou ter valor futuro, não tenho carência,
Eu venho e 0 FV, tá? Insira a taxa de juros, que é 2, beleza? E insira o tempo de pagamento, que é o período, que é o N. Então, 6N, beleza? E pressione a tecla para calcular a parcela PMT. Então, eu pressiono o PMT para descobrir o valor final do problema, que seria a parcela que eu quero descobrir. Então, eu vou lá, PMT, vai dar o valor de 557,21. Beleza, galera? Então aí, mais um problema resolvido, uma série de problemas, tá? E eu queria só revisar uma coisa com vocês, pessoal. Que é o quê? Que é os nomes técnicos para a série de pagamentos uniforme, tá? A gente tem aqui, então, a série de pagamentos uniforme pode ser pós-antecipado, que é sem entrada, que a gente deixa correr, né? Com um pagamento somente um mês depois que eu assinar o contrato, né, de financiamento ou da compra de um bem. O antecipado é quando eu pago uma parcela, tá? Pago uma entrada, uma parcela, beleza? Logo na retirada do bem, tá? E o diferido é um pagamento uniforme com carência. Beleza, galera? Então, os 3 modos de série de pagamentos uniforme, tá? Então é isso aí, galera. Mais uma aula, espero que tenham gostado e vamos que vamos.